Programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Seja muito bem-vindo. Hoje, dia 20 de agosto de 2019. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência em áudio e vídeo. Programa Flávio Azevedo, chegando agora para você aqui pela nossa Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Muito obrigado aí pela sua companhia. Minha gente, hoje nós vamos, logicamente, tratar aí do assunto do dia, Vamos tratar do assunto do dia. Eu havia até combinado aqui com meu amigo Eurivaldo Silva, que eu hoje não apresentaria o programa Flávio Azevedo, em virtude de um compromisso profissional que eu tinha aí com alguns amigos, mas em virtude do que aconteceu aí no Rio de Janeiro hoje, viemos para cá. E os meus amigos que estão aí, os meus amigos continuam aguardando, estão a caminho de Rio Bonito, deveriam chegar aqui às 11 horas. Eu falei, bom, enquanto a gente vai aguardando a rapaziada, deixa eu ir lá fazer a programação. Então, minha gente, hoje vamos tratar aqui do programa ao vivo aqui para você do estúdio da Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense até às 15 horas, E a partir daí, então, vou deixar aqui uma entrevista bem bacana com os amigos que estão ligados no nosso programa. Mas eu aproveitei a oportunidade para, ao vivo aqui no estúdio, tratarmos exatamente do assunto que está na mídia hoje, e eu convido você a olharmos o assunto que está na mídia hoje por um outro olhar, Eu já estou acompanhando aí as grandes mídias tratando do assunto. E qual é o assunto de hoje, minha gente? É o sequestro de um ônibus transportando 37 brasileiros que estavam indo para as suas atividades profissionais, cuidar da sua vida. E aí um marginal sequestra o ônibus por volta aí de 5h30 da manhã, anuncia o sequestro, o ônibus da linha Alcântara-Estácio. Eu fico, minha gente, imaginando o desespero dessas pessoas. E eu já viajei nesse horário também, indo trabalhar, e eu, por exemplo, adoro dormir no ônibus, E fico imaginando você acordar um louco dentro do ônibus dizendo que aquele veículo está sequestrado, Essa coisa toda. A grande mídia já começa a noticiar que o bandido em questão estava com uma arma de brinquedo, naquela tentativa patética que geralmente a grande mídia, orientada pelas doutrinas da esquerda, tentam minimizar a ação de marginais. Mas, minha gente, eu costumo sempre dizer o seguinte: a arma era de brinquedo, legal, mas a gasolina que o sujeito espalhou dentro do ônibus, a gasolina que o sujeito colocou umas canecas, parecendo pedaços de garrafa PET cortadas, o camarada, além de espalhar gasolina no ônibus, ele pendurou no ônibus vários pedaços de garrafa PET com combustível dentro. O barbante estava também embebido em combustível, e a ameaça àqueles trabalhadores, aquelas pessoas que estavam no ônibus, é que, caso existisse algum tipo de reação, ele iria tocar fogo no veículo. Fico imaginando o desespero dessas pessoas. Eu estou vendo um monte de gente pensando no bandido vagabundo que foi morto por um tiro certeiro de um representante aí da Polícia Militar, do BOPE. Tem um monte de gente com pena do vagabundo. Eu estou aqui pensando nas 37 pessoas, nos 37 brasileiros que viajavam às 5h26 da manhã
indo trabalhar, indo para uma consulta, ninguém estava ali passeando. Desculpa, pessoal, 5h26 da manhã, não tem ninguém passeando essa hora, né? Estavam ali todos caminhando a um atendimento médico, ao trabalho, ali era todo mundo cuidando da sua vida. E um desocupado me aparece, né? Sequestra o ônibus, anuncia que vai tocar fogo na... Eu fico me colocando no lugar dessas vítimas, né? Se você tem um coração tão bom, muito melhor do que o meu, se coloca no lugar do vagabundo, parabéns para você. Eu me coloco no lugar daquelas vítimas. Uma das pessoas de dentro do ônibus parece que ligou em casa para a esposa para avisar o que estava acontecendo, e agora eu fico imaginando o desespero dessa família que está em casa, né, dessa esposa, desses filhos, está em casa sabendo que o marido, o provedor, né, o chefe da casa, está dentro do ônibus, dominado por um retardado que resolveu, que acordou de mal com a vida e resolveu sequestrar um veículo. Aqui nesse programa não tem esse papo de que coitadinho, né? De onde ele era, tadinho. Aqui no nosso programa não tem essa conversa. Quem gosta desse tipo de papo vai assistir outro tipo de noticiário, outro tipo de programação. Na grande mídia, na televisão, está todo mundo querendo saber o que levou, não me interessa o que levou esse sujeito a sequestrar um ônibus com 30 brasileiros dentro e ameaçar tocar fogo naquela porcaria com todo mundo ali. Brasileiros trabalhadores, a começar do motorista. Estava ali às 5h30 da manhã dirigindo seu ônibus na ponte Rio-Niterói, um local assim que nitidamente não tem muito para onde você fugir. Quem saísse do ônibus ali ia para onde? Na ponte Rio-Niterói. Então, assim, um fato que aconteceu com requinte de crueldade. Não vou aqui no meu noticiário tratar, né? Não vou aqui no nosso noticiário tratar o marginal como se ele fosse um elo da resistência, não sei lá das quantas. Desculpa, minha gente, aqui não vou tratar dessa maneira, não. Aqui a gente vai olhar o sofrimento de 37 pessoas que estavam indo para algum lugar, cuidando de suas vidas, e me aparece um retardado de mal com a vida, de mal com o mundo, né? E não me venham para cá de não, mas ele era filho de um pessoal. A infância dele foi sofrida, a minha foi também. Boa parte dos brasileiros tem uma infância sofrida. Boa parte dos brasileiros vivem em comunidades violentas, pobres, sem condição. A maior parte dos brasileiros não tem médico no posto de saúde, não tem médico no hospital, a escola do filho não funciona direito, vive em comunidades violentas e nem por isso migram para a criminalidade. Então, não me usem esse argumento de que, não, coitadinho dele, ele era... Conversa. Eu gosto sempre, inclusive, de contar uma reportagem que eu vi, né? Foi o quê? Foi 2000. Aquela reportagem onde estavam se instalando as UPPs no Morro do Alemão e aquele monte de vagabundo, de picareta, vagabundo, ladrão, marginal, fugia de morro acima, sob o olhar atento das câmeras da TV Globo, né? Atento e protetor, diga-se de passagem. Os olhares atentos e protetores das câmeras da Globo, para que ninguém desse um tiro naquela vagabundada, para depois, não sei o que, essa conversa de defesa de marginal, que, graças a Deus, parece que está acabando um pouco disso. Parece que o Brasil é um dos últimos países a passar a mão na cabeça de vagabundo, de marginal, de toda a ordem, né? Isso, minha gente, de alguma maneira, uma hora isso tinha que começar a acontecer, né? Repito, se você tem um coração bom e quer levar o bandido para você, parabéns, né? Parabéns. Eu não cheguei ainda a esse nível de evolução, de achar que o marginal é bonzinho, gente boa e merece ser beijado e acariciado. Não cheguei a essa maturidade nem a esse espírito evoluído, né? Desculpe, e aqui no nosso programa a coisa não vai ser tratada dessa maneira. Nós temos diariamente pessoas que acordam para trabalhar com dívida, com dificuldade, com alguém doente na família, desempregado, com um filho que está com problema, com a filha que está com a dificuldade, com a esposa, com a situação. Minha gente, a vida não é fácil.
e a maior parte das pessoas administra os problemas que a vida oferece. Então, não é essa desculpa de que, não, mas ele, coitado, ali atrás, não é desculpa para você sequestrar um ônibus com 37 pessoas dentro e aprontar uma patacoada como essa que aconteceu hoje pela manhã, que interferiu, inclusive, na vida do Rio de Janeiro, porque trancou a ponte Rio-Niterói. Quem estava indo não conseguia ir, quem estava vindo não conseguia vir, e de 5h30 da manhã até as 9 horas, e até agora, o Rio de Janeiro, em seu trânsito, em seu fluxo, que já é tumultuado, está impactado com a ação de um vagabundo que acordou de mal com a vida. Dias atrás, alguém veio me dizer que, Flávio, mas como é que pode? Os jornalistas geralmente são progressistas e você não usa o discurso. Minha gente, respeito muito quem quer usar esse espírito progressista, de passar a mão na cabeça de bandido, de dizer que o marginal tem razão, de usar discursos que favoreçam a picaretagem, a ladroeira, o tráfico. Quem quiser usar esse discurso, legal. Eu não. Eu não. Comigo não tem desse papo. Aqui no nosso programa, a preocupação é com as vítimas e o impacto que um único vagabundo gerou no Rio de Janeiro. Bom, e aí a nossa imprensa noticia que o vagabundo em questão, que tem por nome William, né? Parece que o nome do sujeito é esse, né? E essa é uma das formas, né? Quero até destacar para você que está ligado no nosso programa, que é esse negócio de dar nome, idade, o time que o cara torce, o tamanho do calçado, a cor da cueca que ele usava, a cor dos olhos, né? A comida que ele mais gostava. Isso é uma estratégia que a mídia usa para humanizar o vagabundo e fazer você ficar com peninha dele. Porque quando você trata o sujeito como traficante, tralha, ladrão, vagabundo, aí isso automaticamente você é um tralha mesmo. Agora, quando você dá nome, sobrenome, a idade, ele tinha 3 filhos. Não, ele trabalhava de não sei o quê. Ele era vigilante. E eu quero dizer para os amigos que, conversando aí com pessoas que trabalham nessa atividade de vigilante, o marginal em questão, esse que arrumou essa treta hoje no Rio de Janeiro, segundo a informação de amigos que trabalham com essa atividade, ele não tinha idade para ser vigilante. Então, esse papo de que ele era vigilante não procede. É uma suposta conversa. O sujeito parece que não era vigilante coisa nenhuma, posava por onde ele passava de policial militar e também não era policial coisa nenhuma. Ou seja, um retardado que, de alguma maneira, hoje acordou de mal com a vida e resolveu se matar e tentar levar com ele algumas pessoas até que um tiro feliz de algum atirador de elite do BOP, da Polícia Especializada aí, da Polícia Militar, né? Acertou esse sujeito por volta das 9h04, e os reféns, as pessoas que estavam ali sobre a sua mira, sobre suas ameaças, foram liberadas e libertadas, aqueles 37 trabalhadores, aquelas 37 pessoas que nunca mais esquecerão desse dia 20 de agosto de 2019. Há 19 anos atrás, a história do ônibus 174, os amigos lembrarão dessa história, né? Minha gente, fazem 19 anos que aconteceu aquela história do ônibus 174, onde uma mulher foi morta pelo marginal, né? E independente da situação que você queira acreditar e montar, ele foi responsável pela morte daquela mulher ali naquele episódio do ônibus 174. E aquela história nós nunca mais esquecemos. Fazem 19 anos e nós nunca mais esquecemos. Você imagina as vítimas que estão dentro desse veículo. Você imagina as vítimas que passaram 3 horas e 30 minutos de terror na mão desse vagabundo. Esses mesmos é que nunca esquecem. Então, esse dia 20 de agosto de 2019, para aquelas 37 pessoas que estavam dentro daquele ônibus, que foi sequestrado por esse pilantra vagabundo no dia de hoje, como se fosse uma data de nascimento outra vez dessas pessoas, porque
estavam ali à mercê daquele maníaco, daquele terrorista. Minha gente, os termos são esses, né? E aí esse papo de vigilante, não sei o quê, PPP, parará, tarará. Não, ele era um estudante que sonhava ser astronauta. Daqui a pouco vai aparecer programa de televisão aí dizendo que esse jovem de 20 anos, ele sonhava ser um pagodeiro famoso, ele sonhava caçar canguru na Austrália, ele sonhava esquiar na neve dos Alpes italianos. Ah, porra, tá de sacanagem. Tudo isso é conversa que se inventa para tentar humanizar o vagabundo, o terrorista, fazer a sociedade ficar com pena daquele sujeito. E as coisas, às vezes, caminham numa direção que parece que a culpa é nossa. A culpa é nossa, da sociedade. A culpa é a culpa é das 37 pessoas que estavam no ônibus e foi sequestrado por esse marginal. O que essas 37 pessoas tinham que estar fazendo dentro daquele ônibus? Pegassem outro. Ora, bolas, é o que está me faltando. E eu fico extremamente pé da vida quando escuto esse tipo de conversa. E aqui no nosso programa não tem esse papo furado. Aqui, ontem eu estava falando disso. Aqui no nosso programa, ladrão é ladrão, vagabundo é vagabundo, traficante é traficante, sequestrador é sequestrador, terrorista é terrorista, e não vou ficar aqui criando um clima, como geralmente faz a maior parte dos órgãos de imprensa, criando um clima para você ficar com pena do pobre sequestrador, tadinho. Ah, Elizinho, coitado. Não. Um vagabundo que interferiu hoje na vida do Rio de Janeiro. Pessoas que estavam indo se consultar com o médico não conseguiram chegar ao Rio de Janeiro, porque a ponte estava fechada. Um monte de gente que acordou de madrugada para ir trabalhar não conseguiu. Perderam negócios, perderam uma série. Pessoas que há meses estavam aguardando uma consulta médica perderam a consulta, porque a ponte estava fechada, o cara não conseguiu transitar. Pessoas que estavam indo fazer alguma coisa e tal, as pessoas não conseguiram chegar, porque um marginal acha que ele é o cara mais importante do planeta. Não, esse sujeito, ele acordou com uma dificuldade, que ele tem um problema. Minha gente, todo mundo tem problema. Tem um monte de gente desempregada por aí, tem um monte de gente doente, um monte de pessoas sem perspectiva por conta da crise que assola o país, e nem por isso sai sequestrando ônibus por aí. Então não me usem, por favor, esse papo furado, essa conversa fiada de tentar amenizar a situação do vagabundo que foi alvejado aí pela Polícia Militar, e muito bem alvejado. Parabéns à Polícia Militar. E eu fico assim extremamente satisfeito quando eu vejo que o governo não está passando a mão na cabeça da marginalidade. O presidente da República, em seu Twitter, cumprimentou a ação da Polícia do Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro lá esteve, cumprimentou a polícia. E aí eu estava acompanhando algumas entrevistas, né? Governador, de quem foi a ordem para atirar? Perguntou uma jornalista babaca. Não interessa. Não interessa de quem é a ordem para atirar. A ordem para atirar foi do próprio criminoso. Se não quisesse ser alvejado, fosse trabalhar como as 37 pessoas que estavam naquele ônibus estavam fazendo. Não tem emprego? Vai vender cafezinho na rodovia, como tem umas pessoas que fazem aqui. Não tem emprego, não tem trabalho? Pega um pacote daquele biscoito de polvilho Globo, ou Extra, vai vender na beira da pista lá no engarrafamento. Tem um monte de gente que faz isso. Aqui eu não sei se aquela senhora ainda está ali trabalhando, mas todo dia pela manhã, você vai ao Rio de Janeiro, vai a Niterói, tem uma senhora muito bem vestida, que vende cafezinho, aqui na Niterói Manilha. E ali, naquele trânsito que para ali, aquela senhora muito bem vestida, parece uma funcionária de um hotel importante do Rio de Janeiro, e ali ela tem na frente dela, pendurado no seu pescoço, ela tem ali café, chocolate e tal, e ela vende cafezinho ali para os motoristas. Sabe por que aquela mulher faz isso? Porque ela não tem trabalho. E ela desenrolou aquela atividade, o brasileiro é criativo. Então, esse papo de que não tem trabalho, esse papo de que acordou de mal, isso não é argumento para você sequestrar. Já pensou, meu amigo, se todo mundo que acorda com problema resolver sequestrar um ônibus? Como é que seria? Se todo mundo que tiver uma dificuldade na vida resolver sequestrar um ônibus para resolver o seu problema.
Vai faltar ônibus para a gente sequestrar. Vai faltar ônibus. Porque todo mundo acorda com um problema para resolver durante o dia. E está na hora da gente largar a hipocrisia de lado, a babaquice de lado, né? E entender a vida como ela é. Então eu fico muito satisfeito. Eu, Flávio Azevedo, quem quiser discordar, fique muito à vontade, mas eu, Flávio Azevedo, fico muito satisfeito quando eu vejo o presidente da República cumprimentar a Polícia Militar pela ação, pelo resultado positivo. Vagabundo abatido e neutralizado. 37 vítimas desse marginal salvas e postas em segurança e devolvidas às suas famílias. Esse é o caminho. É isso, é assim que funciona. Talvez alguns segmentos da imprensa, alguns segmentos da sociedade quisessem que as vítimas perdessem a vida e poupassem a vida desse tranqueira que acordou de manhã cedo com a intenção de sequestrar um ônibus cheio de trabalhadores, cheio de brasileiros. Então, minha gente, aqui, nesse programa, não tem esse papo. Não tem. Aqui no programa Flávio Azevedo não tem essa conversa. Logo pela manhã, eu sem tempo de escrever sobre o assunto, de tratar do tema que eu estava... Aliás, eu acordei hoje com tanta atividade, tanta coisa para fazer, que eu acho que eu vou sequestrar um ônibus na hora que eu sair daqui. Já que a moda é essa. Tem uma dificuldade na vida, vamos sequestrar um ônibus. Ah, para! E eu usei uma frase que eu gostaria de pensar sobre ela agora com você. Deixar a frase para você pensar. Quem me acompanha aí no Facebook, quem me acompanha aí nas mídias sociais, já viu a frase. Quem não abate o lobo, sacrifica as ovelhas. E foi o que aconteceu hoje. Aliás, é o que vinha acontecendo no Rio de Janeiro há algum tempo e hoje não aconteceu. Abateu-se o lobo e as ovelhas foram protegidas e devolvidas às suas famílias. Eu tenho a desconfiança, olhando o discurso, a narrativa de determinadas figuras da imprensa, sinceramente, amigos, eu fico sinceramente com a impressão de que tem uma galera que torce para que as vítimas sejam mortas e se proteja o vagabundo, se proteja o sequestrador, se proteja o marginal. Não tem esse papo de vigilante, de jovem, de estudante, nada disso. Um vagabundo que acordou pela manhã com raiva dele mesmo e resolveu arrumar uma treta que esculhambou o dia do Rio de Janeiro, que interferiu num monte de questões do Rio de Janeiro. Porque o cara trancou a ponte de Niterói com um sequestro de 37 pessoas. E até agora não se normalizou ainda a vida no Rio de Janeiro. Então, minha gente, vamos largar a hipocrisia de lado e vamos tratar a vagabundagem, a picaretagem, a pilantragem, a corrupção, a marginalidade como deve ser tratada. O sujeito não escolheu viver à margem da lei? Minha gente. O sujeito, ele escolheu viver à margem da lei. Por isso que é marginal. O sujeito que ele resolve viver sem cumprir o que diz as regras da vida em sociedade, ele é marginal, porque ele está à margem da vida em sociedade, à margem do que a lei preconiza como regra de sobrevivência em coletividade, por isso que ele é marginal. Então, esse marginal teve aquilo que devia, teve aquilo que queria, teve aquilo que pediu como resultado de sua ação criminosa. Essa é a lógica, é assim que precisamos pensar. E aí eu quero, mais uma vez, dizer aqui para os amigos que estão ligados no nosso programa Flávio Azevedo, se você tem um coração tão bom que acha que o marginal, que ameaçou 37 pessoas, mas a arma era de brinquedo, gosto sempre dessa frase, estou vendo ela espalhada num monte de lugar. Me pergunta, eu tenho certeza que tem muita gente ouvindo o programa Flávio Azevedo agora que já foi assaltado. Em alguma vez, o marginal, quando botou o cano da arma na sua cabeça, apontou para você, ele falou assim, fica tranquilo que essa arma é de brinquedo, tá? Existe isso? Antes da gente começar aqui a brincar de assalto, de polícia e ladrão, né, a arma é de brinquedo, tá bom? O sujeito não avisa, minha gente. A ação, a intenção, o crime, esse era real. E a gasolina que o sujeito espalhou no ônibus para incendiar aquele coletivo cheio de pessoas, era bem real, bem verdadeira.
O barbante embebido em gasolina que ele pendurou, aquelas garrafas cheias de... Ou aquela gasolina era mijo, era cerveja, e a gente não sabe. Daqui a pouco vão dizer que não, ele fez xixi no barbante e pendurou lá. Não era combustível, não. Ele fez xixi no barbante, fez xixi na garrafinha e espalhou dentro do ônibus. É só o que estava me faltando. A ação delituosa era verdadeira. O terror que o vagabundo impôs sobre as pessoas era verdadeiro. Então, minha gente, lamento muito. Ação acertada da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ação acertada do governador do Rio de Janeiro, ação acertada do presidente da República, quando apoia, e a turma da conversa fiada do chororô, protetores de bandido, façam um favor para a gente. Subam aí as comunidades, favelas, identifiquem um bandido e leva para casa e bota para dormir com as crianças. Porque, pelo que parece, a cana vai ser dura daqui para frente. Então, escolhe dois. Escolhe um miliciano e escolhe um vagabundo, um traficante, leva para casa, bota para dormir no quarto das crianças. Porque, ao que parece, pelo menos nesse momento, ainda bem, e tomara que seja realmente dessa forma, o governo parou com esse papo de estar negociando, tratando, conversando com vagabundo como se fossem pessoas que estão aí lutando pelo seu dia a dia. Gente, para com isso. Que hipocrisia. Esse é o recado que o governo do estado do Rio de Janeiro deixou hoje na ponte Rio-Niterói. Não tem papo. Quando tiver oportunidade, a bala vai cantar e o criminoso será neutralizado. Essa é a mensagem que o Rio de Janeiro está dando. Você, jovem, que está na vagabundagem, que está na pilantragem, que acha bacana o traficante que está com cordãozão de ouro, que está pensando em não trabalhar porque é ruim ter patrão, repense, meu amigo, a sua escolha. Dá uma olhada aí. Não tem emprego? Vamos trabalhar para conseguir esse emprego. E a gente tem aí um monte de pessoas que estão batalhando. O cara está vendendo picolé, está fazendo torta, o outro está fazendo alguma coisa, está vendendo garrafinha, está fazendo... Bom seria que todos nós pudéssemos ter aquele emprego de funcionário da Petrobras, de executivo de uma grande empresa, ganhando alguns milhões por ano e por mês, né? Bom seria. Mas na ausência desse emprego, precisamos viver com dignidade. E não usar a dificuldade do país, que por vezes é provocada pela própria sociedade que flerta, que namora com a vagabundagem, né, para entrar na criminalidade. É bom a gente destacar isso. Minha gente, deixa eu mandar aqui, tem uma galera comentando aqui hoje, né? Meu amigo Francisco Vilela deixando um recado aí para a galera, Marcelo Rosalino, Chrysler Vieira, Vinícius Teles, meu amigo Guilherme Kless, grande DJ Kless, Moisés Navarro, Sidney Jesus, meu amigo Roberto Barbosa, Pastor José, Dani Mendes, o glorioso Antônio Expedito, grande figura, Luciano Santana, Sheila Santos, meu primo Raelel Azevedo, dando aqui palmas para o BOP. É isso, minha gente. Eu não poderia deixar de abrir o nosso programa aqui nessa tarde, né? Nessa tarde, estou tão confuso com a confusão que aconteceu hoje que eu estou achando que amanhã é tarde. Eu não poderia deixar de abrir o nosso programa aqui nessa tarde. Meu amigo Hamilton Rodrigues, boa tarde para você também. Grande abraço, Hamilton. Né? Sem tratar desse assunto. E quero... vou para o intervalinho comercial, volto já, mas quero ir para o intervalinho comercial destacando isso. Você, meu amigo do coração bom, que acha o bandido bonzinho, gente boa, e quer dar a ele uma oportunidade. Aqui, ó, parabéns para você. Legal. Sou seu fã, mas eu não. Comigo não prevalece essa lógica. Comigo, ingressou na criminalidade, na marginalidade, na vagabundagem, é paulada na moleira. Flávio Azevedo, eu cresci na Serra do Sambê. Parte dos meus amigos de infância, dos meus colegas de infância, vários deles ingressaram na criminalidade. Né? Morei sempre na Serra do Sambê, um bairro que era mal visto na elite, por conta de ter ali pessoas. Não virei marginal por conta disso. Não migramos para a criminalidade.
Eu e muitos outros amigos da minha infância, que hoje são pintores, são lanterneiros, são profissionais, estudaram, se formaram, fizeram. Muita gente da minha geração não foi para a criminalidade porque viveu e nasceu na Serra do Sambê, porque era filho da senhora lavadeira, porque era filho do senhor pedreiro pobre, humilde, porque era filho da pensionista, porque estudou no Colégio Barão, no Colégio Dirceu, escolas humildes da nossa cidade. Muitos, com todo esse histórico que poderia servir de desculpa para virar bandido, virar terrorista, virar criminoso, como esse retardado que hoje sequestrou um ônibus no Rio de Janeiro. Muita gente tinha toda a razão para virar criminoso e não virou. São hoje pessoas de bem, pessoas dignas. E outros, daqui da nossa cidade, de Rio Bonito, que não tinha nenhuma razão para migrar para a criminalidade. Os pais tinham uma certa condição financeira, viviam uma vida abastada, né, com uma boa condição. Os caras ingressaram no tráfico, na vagabundagem, alguns foram mortos, outros até hoje vivem dando trabalho para a família. E lá atrás, na juventude, na infância, na adolescência, na pré-adolescência, tinham todo o conforto da vida, estudavam lá em escola particular, tinha todas as condições. Então, para com essa desculpa de que o bandido é vítima da sociedade, porque para com isso. É vergonhosa essa desculpa, essa argumentação. Vergonhosa essa desculpa, porque inúmeras pessoas vivem nas favelas, moram em comunidades violentas e são pessoas dignas, pessoas de bem. Não vão para a criminalidade porque vivem ali naquele meio. É outra argumentação, é outra desculpa. Não cola esse papo de que, não, porque ele estava ali, né? Essa conversa de a ocasião faz o ladrão é argumentação para justificar a picaretagem. Simples assim. Me permitam ir, então, no intervalinho comercial. Boa tarde aqui para o meu amigo Vaguinho, para minha prima Neuza, para o Paulo Felipe Cardoso, meu amigo Paulo Andrade e os amigos que vão passando aqui me acompanhando nessa tarde de 20 de agosto de 2019, tarde essa que nós nunca mais iremos esquecer, principalmente aquelas 37 pessoas que estavam hoje pela manhã no ônibus da linha 2520 do itinerário Alcântara-Estácio, que nasceram novamente, porque aquele retardado, aquele louco, aquele terrorista que tomou conta do ônibus poderia ter incendiado aquela porcaria lá e matado aquelas pessoas. 20 de agosto de 2019 é a data de nascimento de todas aquelas pessoas que estavam ali. E o Rio de Janeiro, o país, ficou livre de um ala sem alça, que se achava policial militar e vigilante, e não era nenhuma coisa nem outra. Bom, me permitam então ir ali no intervalinho e volto já com o nosso programa Flávio Azevedo. Valeu, minha gente, abraço grande para você que está ligado aí na nossa programação. Vamos lá, vamos em frente. Conceito em beleza e saúde, confiança dos clientes e compromisso de usar apenas produtos originais. Essas são algumas das características que fazem a farmácia de manipulação natural da terra liderar o setor na região. Para sua facilidade, você pode fazer o seu pedido por WhatsApp, DDD 21 e o telefone 97990-9353. Fotografe a receita, envie pelo WhatsApp e receba seu medicamento em domicílio e em toda a região, em todo o Brasil. Em Rio Bonito, a Natural da Terra está localizada na Avenida Castelo Branco, número 66, loja 103, no Comercial Center Rio Bonito, em frente ao Banco Itaú. Telefone 2734-2883. Já em Itaboraí, a Natural da Terra está localizada na Rua Fidelis Alves, número 44, ao lado da Caixa Econômica Federal. Telefone 2635-3190. Venha para o Terefrutas você também. Legumes, hortaliças e frutas sempre fresquinhas e da melhor procedência. Laticínios, mercearia e muito mais. Terefrutas de Rio Bonito. Preço com qualidade. Corre pra cá. Terefrutas de Rio Bonito. Rua 15 de novembro, 226 a 228, no centro da cidade. Bom dia. Foi aqui que pediram gás?
tem o lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Se tem o lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634-1048, 998-720267 e 969-105902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da Melhor. Se tem o lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Se tem o lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Ligou, pediu, entregou. Baeta Gás. Conforto, confiança, qualidade e atendimento diferenciado é o que você precisa e encontra na Clínica Vivermed. Profissionais especializados: dentistas, alergista, imunologista, angiologista, cardiologista, clínica médica, nutricionista, dermatologista, pediatra, neurologista, psiquiatra, oncologista, ortopedista, otorrinolaringologista, psicanálise, psicologia, psiquiatra e muito mais. Equipamentos de ponta. Vivermed é viver com saúde e a certeza de preços muito especiais para pacientes particulares e associados ao Plano Assistencial Viva. Agende um horário 2734-0613 e 2734-0861. A Vivermed está localizada na Rua João Carmo, 206, no centro de Rio Bonito, em frente ao Hospital Daci Vargas. Expediente de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça e visite a Clínica Vivermed. A Nina tá indo embora. O pai dela arrumou um emprego em outra cidade. Mas espera aí, por que a Luna não foi com eles? A Nina disse que agora eles vão morar num apartamento e que o pai dela falou que não tem mais lugar pra Luna. Que maldade! Então é assim? O doguinho é descartado de uma hora pra outra como se não tivesse importância? Levei a Luna pra minha casa. Não poderia deixar a cachorrinha sem água, sem comida e sem um lar pra ficar, né? Só que eu não tava sozinha nessa. A galera veio chegando pra ajudar, cada um de um jeito. Mas a Luna ainda não tinha onde morar, e lá em casa ela só poderia ficar temporariamente. Foi então que a Sofia me contou que o Juninho tava querendo comprar um cachorrinho. Que comprar nada, é muito mais bonito quando você adota um pet. Quando o Juninho encontrou a Luna, foi amor à primeira vista. Não foi ele que escolheu a Luna, foi a Luna que o escolheu. Eu no Mundo, uma campanha do Lona na Lua, Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro e InterTV. A tradicional farmácia Dois Irmãos agora é Drogarias Viva Mais. Localizada na Rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-1656. Beleza, minha gente? Você ligado na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, acompanhando aí o meu, o seu, o nosso Programa Flávio Azevedo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que está sempre aí acompanhando a nossa programação. Hoje é uma abertura especial falando aí dos últimos acontecimentos do Rio de Janeiro, onde pela manhã, hoje, um marginal sequestrou um ônibus da linha Alcântara-Estácio, com 37 pessoas, por volta de 5h30 da manhã, 5h26 era o horário, e às 9h04 foi abatido com um tiro de um policial militar do Batalhão de Polícias Especiais, né, o BOP. E aí, 37 pessoas foram devolvidas para as suas famílias, com tranquilidade. E tem aqui um pensamento que eu gostaria de externar para você que está ligado aí no programa Flávio Azevedo, do meu amigo Wagner Ferreira Menezes, né, grande Vaguinho. Vaguinho tem um projeto social muito bacana,
levando esporte aí para a garotada, exatamente para que figuras como essa e situações como essa não aconteçam, né? Meu amigo Vaguinho, que eu quero mandar um abraço, ele escreve aqui: nós somos escravos das nossas próprias atitudes. Se tomamos atitudes boas, colhemos sempre algo de bom. Agora, se tomamos atitudes ruins, colheremos algo ruim. É o que diz aqui o glorioso Vaguinho, a quem eu quero mandar um abraço, fazendo uma reflexão sobre o que nós conversamos, ele dizendo isso aqui no Facebook. Aliás, Vaguinho é bíblico, né? Quem planta, colhe, né? Diz a Bíblia, fala isso, né? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E a lei da semeadura, que também está presente tanto entre os meios cristãos, quanto no meio da lógica da religião espírita, né? E vem ali, parece que o Allan Kardec fala um pouco sobre essa questão da semeadura também, e nesse aspecto, tanto a lógica do cristianismo, do catolicismo, do meio evangélico, se assemelha ao tipo de pensamento, é a lei da semeadura. Minha gente, se você planta alface, você vai colher alface. Se você planta goiabas, você vai colher goiabas. Não é possível o sujeito plantar uma jaqueira e colher banana. Se um sujeito plantar uma bananeira, ele jamais colherá jamelão daquela bananeira. Ele vai colher bananas. E é exatamente o que o meu amigo Vaguinho está aí acrescentando. Aquilo que nós fazemos de bom, nós colhemos também de bom. E aquilo que nós fazemos de ruim, sempre receberemos algo ruim em troca. É assim, minha gente. O sujeito resolveu sequestrar um ônibus com 37 pessoas. O que aconteceu com ele? Tomou um tiro. Quem nesse horário resolveu ir na igreja, ir na missa, ir no culto, sei lá, distribuir ali um alimento com pessoas carentes, está vivo e com tranquilidade essa hora. Agora, quem resolveu sequestrar um ônibus, tomou um tirambaço. Não tem jeito, minha gente. É a lei da ação e da reação. E não adianta a gente querer desvirtuar essa lógica que existe desde que o mundo é mundo, com um pensamento progressista para esse lado, para aquele lado, que não sei o quê. É assim que a banda toca. É isso mesmo, quem já foi vítima desses bandidos, diz aqui minha amiga Luciana, também num comentário no Facebook, como eu, diz ela, né, quem já foi vítima de bandidos como eu, sabe o que é os momentos de ameaça o tempo todo. E ela diz que a polícia do Rio de Janeiro está de parabéns, né? O meu amigo Luciano Santana diz aqui, pergunta por que eu não fiz uma reportagem sobre um policial que matou um morador do bairro Rio Vermelho com tiro na cabeça. Porque eu ainda não consegui entrevistar o delegado sobre isso, porque eu não tive tempo de ir lá e não estou com pressa de falar sobre esse assunto, né? Eu sei do que se trata, sei o que aconteceu, né? E se você acha que eu vou incriminar o policial ou incriminar o sujeito que tomou o tiro desse fato que aconteceu lá em Vermelho, você está muito enganado, né? Não adianta que não vão pautar o meu programa. O programa Flávio Azevedo não é pautado por aquilo que o sujeito acha ou não acha, né? Alguns querem que eu noticie dizendo que o policial exacerbou das suas razões, né? Exorbitou das suas razões. Outros querem que eu noticie dizendo que o rapaz que morreu não era coisa boa. Não vou fazer nenhuma coisa nem outra, né? Não serei pautado nem por um lado, nem por um outro, né? Vou conversar com o delegado para saber quantas andas a investigação. Não tive tempo de ir lá ainda e não estou com muita pressa. Né? Porque eu não sou pautado por esse tipo de pressão, né? Deixar isso claro aqui para o Luciano Santana, que me acompanha aqui. Agora, Luciano, você pode usar o seu Facebook para fazer as declarações. Você acha que o rapaz foi morto inocentemente? Você acha que o policial exacerbou, agiu de má fé, assassinou o rapaz? Use o seu Facebook, faça você a sua reportagem. Depois que o Facebook nos deu mecanismos aí que a imprensa utiliza, como lives, né? Você pode postar foto e tal. Hoje, quem quiser, através do seu Facebook, pode fazer um trabalho igual o meu. Simples assim. É só colocar lá a sua opinião, embasada, logicamente. Agora, não precisa ficar aguardando eu fazer reportagem, não, porque farei ao meu tempo e de acordo com aquilo que eu achar
melhor forma para conduzir. Não vai ser você e ninguém que vai pautar o meu programa para tratar desse assunto do rapaz que foi morto lá no Rio Vermelho, inicialmente, segundo a gente ficou sabendo, por conta de um tiro acidental, né? E por isso que eu quero conversar com o delegado, exatamente para saber as condições que isso aconteceu, a quantas anda as investigações, porque se nós formos lá na comunidade, vão dizer que o policial matou porque quis. E se formos conversar com a polícia militar e com o próprio rapaz, ele dirá que é um incidente. Então vamos ver a quantas anda as investigações que está por conta da Polícia Civil de Rio Bonito. E você não vai me pautar, porque eu não tenho essa lógica de pautar, porque aqui o programa não é para agradar fulaninho ou cicraninho. Aqui é para a gente trazer as informações precisas e você faz o seu juízo de valor. Bom, quero agradecer aqui o pastor José pela fala, pelas questões que estão sendo apontadas aqui, e deixar essas informações aí para os amigos que estão ligados na nossa programação. Eu não irei nunca aqui nesse programa fazer acusações sem ter mínimas condições aos policiais que vivem por conta de nossos maus hábitos, nossos maus costumes, numa dificuldade muito grande, né? Os policiais que não têm vida fácil, eu estou falando aqui da polícia, da banda boa da polícia, e a gente sabe que tem a banda ruim, que tem a banda podre, que tem os bandidos inseridos dentro da corporação, tal qual existe o jornalista picareta, o advogado picareta, o padre safado, o pastor vagabundo, né? Minha gente, em todas as classes sociais, em todos os segmentos profissionais, vai ter gente ruim. Mas eu não vou trazer notícias aqui denegrindo a imagem da polícia gratuitamente, a título de atender o capricho de um e de outro. Não farei isso de forma alguma, porque, no meu entendimento, os policiais matam um leão por dia, os caras vivem constantemente com um alvo apontado para as suas cabeças. Tanto é que a gente vê ação de marginais num assalto, quando encontram um bolo de pessoas, eles não matam ninguém, só matam um policial quando encontram um no meio, né? Então, ser policial não é fácil. Não é fácil, né? E tem muita gente boa que, apesar dessa dificuldade, decidem ser policiais. E neste programa, nós não iremos denegrir a imagem da polícia, a não ser que sejam deliberadamente marginais, como alguns aí que nós sabemos, esses aí que foram responsáveis pelo crime que matou a juíza Patrícia Scioli, né, do batalhão de São Gonçalo, um ônibus inteiro de policiais arrolados com a criminalidade, né, aqueles que se associam a milícias e tal, esses serão sim apontados, noticiados, mas nada desse negócio de ficar fazendo essa blitz lacradora contra a polícia para atender o capricho de esse ou daquele cidadão, né, que igualmente aconteceu com esse marginal de hoje, acordou de mal com a vida, quer andar de pé espalhado, e aí tem má vontade com a polícia, porque de vez em quando toma uma dura, né? Pois é isso. Minha gente, eu quero encerrar aqui a nossa rede nesse momento, né? Vou deixar de transmitir o programa pelo Facebook agora, né? Agradecer você que estava aí nos acompanhando. Segue aqui o programa Flávio Azevedo, com uma entrevista que eu fiz na última semana com o glorioso secretário de Fazenda de Rio Bonito sobre o orçamento para 2020, o Ronaldo Elias de Moraes, e o vereador Edilon de Souza Ferreira, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. Também o assunto orçamento. Quero disponibilizar para você, sobretudo você que ouve o programa Flávio Azevedo pelo rádio, né, que não me acompanha pelas mídias sociais, que não consegue me acompanhar pelo Facebook, porque a entrevista está disponível no Facebook, está disponível aí no meu canal no YouTube, mas eu tenho um grande público que me acompanha única e exclusivamente pelas ondas da 1340 AM Leste Fluminense. E o assunto que nós vamos tratar aqui, nessa entrevista que está gravada, eu vou disponibilizar agora para quem acompanha o programa, já está disponível aqui nos meus canais eletrônicos, né? Mas para você que não teve oportunidade, você, meu amigo, que ouve o programa exclusivamente pelo rádio, para você é novidade, né? E o assunto é o orçamento para Rio Bonito em 2020. A forma como isso é pensado, é trabalhado,
em virtude da audiência pública que nós tivemos na última quarta-feira na Câmara Municipal de Rio Bonito. Eu conversei, então, com o vereador Dilon, com o secretário de Fazenda, Ronaldo Elias, sobre esse tema. E nesse pacote de conversas também falamos sobre o Hospital das Vargas, sobre o Instituto de Previdência e a questão orçamentária que envolve essas duas entidades, né? Eu quero, então, encerrar aqui a nossa rede de áudio e vídeo e vamos ficar só com áudio aqui na Rádio Jornal 1340. Você que estava me acompanhando no Facebook, obrigado pela companhia, beijo no seu coração. Moçada que vai assistir depois, obrigado, sucesso. Moçada que vai assistir a gente pelo YouTube depois também, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia. Valeu, minha gente, um beijo grande. A gente vai ficando por aqui com o nosso programa Flávio Azevedo no Facebook. Seguimos aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, né? Dani Souza passando por aqui também, deixando seu comentário. Obrigado, Daniele. Diz aqui, minha amiga Daniele, a ação de hoje foi ótima e é de polícia assim que queremos e precisamos. Policial é ser humano e às vezes cometem erros sim, mas quem somos nós para julgá-los, né? Diz aqui a minha amiga Dani Souza. Um abraço ao meu primo Railel, lá em São Paulo, nos acompanhando, né? Beijo grande, meu primo. Sucesso para você e a galera que vai nos prestigiando. Valeu. Segue em frente o programa na rádio e eu fico aqui no Facebook, né? Obrigado, gente. Valeu. Amanhã, às 14h, a gente está de volta aqui com o programa Flávio Azevedo e com transmissão em áudio e vídeo para você. Valeu? Vamos lá, vamos em frente.